Espero que tenha dado tudo certo e os amigos possam acompanhar essa transmissão nesta manhã de domingo, a partir aqui da minha própria casa, já que não estamos na nossa casa, né, de Chico Xavier. Então, bom dia a todos, bom dia àqueles que estão nos acompanhando aí pela internet, lembrando que esse encontro ocorre apenas pelo Facebook, sem a presença física na nossa casa espírita. É um prazer, uma alegria, sempre renovados, né, de poder estar aqui à frente, falando com os irmãos de fé, os irmãos que comungam com o mesmo propósito, que é a nossa elevação espiritual. O tema de hoje é bastante longo, bastante interessante e também bastante oportuno, né? Que é Brasil, uma história espiritual. Mas antes de nós adentrarmos ao tema, quero agradecer aos amigos, né, pela audiência. Quero agradecer também a direção da nossa Casa Espírita por mais esse convite, por mais essa confiança, e é sempre um prazer atendê-los nesse sentido. Quero agradecer também aos mentores espirituais da nossa Casa Espírita, sempre dispostos e abnegados a nos auxiliarem, a nos sustentarem em todos os propósitos que ali damos início. Então, a esses mesmos mentores, nós já rogamos antecipadamente a inspiração, a intuição, para que tudo aquilo que foi programado em termos de informação, né, possa realmente, na sua plenitude, chegar aos nossos irmãos. Vamos todos, então, elevando o nosso pensamento para a prece inicial. Aqueles que desejarem poderão deixar um copo com água para que seja magnetizada pelos nossos irmãos da espiritualidade, na proporção mesma das necessidades de cada um de nós. Então, com os olhos fechados, pensamento elevado, agradeçamos a Deus por mais essa oportunidade, por mais esse dia, de termos contato com o conhecimento. Esse conhecimento que muito nos auxiliará em nossos propósitos de elevação espiritual. Conhecimento que, juntamente com o seu exercício perante o semelhante, fará com que as luzes do nosso mais íntimo ser possam rebrilhar ao infinito. Então, em nome de Deus e da espiritualidade maior, nós iniciamos o nosso trabalho desta manhã. Que assim seja. Bom, não basta o consolo, mister necessário ou necessária, a orientação. Esse é um ensinamento que a espiritualidade nos traz, né? E que muito bem a nossa casa espírita tem observado. Não basta o consolo, o mister, a orientação. Por isso, nós temos na nossa casa espírita o cuidado de manter uma biblioteca, né, disponível a todos,
A nossa casa mantém também as palestras, né? Onde todos aprendemos, e também vários estudos que ocorrem dentro de seus domínios, né? Estudos que por hora, muitos deles têm ocorrido à distância, porque em face aí do que vem acontecendo nesses dias, né? Mas nem por isso deixaram de ocorrer. Então, apenas ressaltando, né, essa importante tarefa exercida pela nossa casa espírita, né, na atenção, né, dessa orientação superior, né? Muito bem. O tema de hoje, como eu já falei rapidamente, né, anteriormente, Brasil, uma história espiritual. É um tema bastante interessante, que nos vai proporcionar, possivelmente, àqueles que com ele ainda, né, não tiveram contato, uma melhor compreensão, né, do que se passa em termos mundiais, né, com os povos, né, no nosso caso, com o Brasil. Mas, reportando-me, e ainda a propósito, né, do conhecimento, reportando-me a João 8,32, onde está escrito que Jesus, né, dizendo aos seus apóstolos, aos seus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Interessante, e talvez ainda pouco aprofundada essa questão para muitos de nós, né? Conhecer a verdade, e essa mesma verdade tem a capacidade de nos libertar. Muito bem. O Espiritismo, revelando-nos a realidade do mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, né? O mundo espiritual, e revelando também a progênie, né? Ou seja, a gênese do funcionamento da vida, constitui para todos nós em indispensável ferramenta para o conhecimento da verdade. Vês que, conforme nos esclarece Emmanuel no livro Roteiro, está lá no capítulo 38, cujo título é Missão do Espiritismo, ele nos diz que, então, a doutrina, né, o Espiritismo, ele se nos apresenta como processo libertador de consciências. Uma frase tão curta, né, processo libertador das consciências, mas de uma extensão infinda. Libertar a consciência é o que nós estamos tentando fazer desde milênios, desde quando o princípio inteligente se individualizou. Ainda nós estamos militando, né, nesse objetivo, muitas vezes, na maioria das vezes, pela dor, né? Muito bem. E esse processo de libertação de consciências requer que nós mantenhamos a nossa mente aberta ao novo, né? Libertar a consciência é renovar-se a cada instante, sempre e para melhor. Portanto, se nós temos aí aberto o conhecimento proporcionado por essa doutrina libertadora, nós ainda, não obstante esse conhecimento então aberto à nossa frente, nós mantemos ainda a mente cerrada. É preciso que haja consonância da nossa mente estar aberta com toda a amplitude desse conhecimento que nos chega. E não há maior e mais sublime liberdade do que aquela que graça, que cresce no interior infinito de cada ser. Nesse sentido, de se buscar a verdade que liberta, um dos caminhos é o do conhecimento, que é esse que nós estamos tentando fazer no dia de hoje, né?
modestamente, mas sobretudo com o auxílio da espiritualidade que nos assiste. Então, um desses caminhos, né, o da busca pela verdade, é o do conhecimento, a par de outros, como o da devoção, o do trabalho e o da própria meditação, né? Ora estamos com o pé em um, ora estamos com o pé em outro, mas sempre há um que prevalece, né? E o conhecimento que nós estamos falando aqui, ele deve ir muito além do alcance da nossa atividade intelectiva, né? Ou seja, cérebro e mente, né? Portanto, é conhecer e aprender por meio de e com o próprio coração. Então, só se aprende mesmo com o coração. Parece paradoxal, mas é uma realidade inafastável, né? Porque o coração sente e só faz sentido aquilo que é sentido. Muito bem. Prosseguindo aqui, o tempo, né, corre muito rapidamente. Para falar desse tema, Brasil, uma história espiritual, e a guisa, né, a moda mesmo, a feição de um estudo, porque esse é o objetivo, né, nós vamos aqui nos valer predominantemente de um livro que já vou deixar recomendado aos amigos, né, àqueles que ainda não o tenham lido, prevalentemente então do livro de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Juntamente com esse livro, nós vamos também estudar algumas questões do Livro dos Espíritos e também nos serviremos de um livro de Emmanuel, A Caminho da Luz. Então, são essas três obras, basicamente, que vão estruturar o nosso estudo dessa manhã, para que possamos entender um pouquinho melhor a formação e a destinação dos povos ou das nações, nesse caso, sobretudo, Brasil, uma história espiritual. Brasil, esse nome nós aprendemos que deriva, né, do pau-brasil. E claro, sim, mas essa madeira, né, ela possui uma resina de um vermelho muito vivo, da cor da brasa viva, por isso Brasil, né? Era uma palavra usada antigamente, Brasil, para se referir a um braseiro, né, por exemplo. Hoje já está em desuso essa palavra. Mas talvez o que poucos de nós saibamos é que Brasil também é um nome que deriva de uma lendária ilha que teria existido e faz parte da mitologia, sobretudo as dos celtas. É uma ilha que teria então existido em meio ao Oceano Atlântico e que, segundo essa tradição, vez ou outra ela se consumia em fogo, mesmo estando em meio às águas do oceano. Então essa ilha também era denominada Brasil, no caso com Z, e que muitos à época buscaram encontrar fisicamente essa ilha. Olha que interessante, né? Então o nosso Brasil, além de tudo, tem também essa origem mítica, né? Humberto de Campos, que foi o autor, né, do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, fazendo aqui uma breve biografia, só para que nós conheçamos, né, peço desculpas àqueles que já conhecem, um pouco mais desse autor espiritual. Humberto de Campos Veras, ele viveu entre os anos de 1886 e 1934.
Ele nasceu no dia 25 de outubro, né, de 1886 e desencarnou a 5 de dezembro de 1934 no Rio de Janeiro. E nasceu no Maranhão, num município, né, bem ao norte mesmo, quase no litoral do Maranhão, né, de nome Miritiba. E depois vindo para o Rio de Janeiro, onde desencarnou em 1934. Foi jornalista, ele foi escritor, ele foi poeta e também político, né? Ele foi deputado federal por esse mesmo estado, né, do Maranhão, seu estado natal. E interessante que quando ele desencarnou, né, em dezembro de 1934, praticamente uma semana depois, o nome da cidade de sua nascença, então, Miritiba, por um decreto municipal, alterou o nome para Humberto de Campos. Então, chamava-se Miritiba de São José do Piriá, e passou a chamar-se, então, Humberto de Campos. Isso praticamente uma semana, né, após o seu desencarne. Interessante. Ele também, né, Humberto de Campos, ocupou uma das cadeiras, a de número 20, foi o terceiro ocupante dessa cadeira, da Associação Brasileira de Letras, né? E, além de tudo, também, segundo consta, ele era autodidata. Desencarnou, portanto, antes dos 50 anos, né? Outro fato interessante é que já no ano, desencarnou em 34, e já no ano de 36, aliás, consta que 3 meses após o desencarne ele já teria se comunicado com Chico Xavier. Mas o fato é que em 1936 veio a lume, né, veio a público a sua primeira obra pelas mãos de Chico Xavier, Palavras do Infinito. Isso no ano de 1936, secundada por Crônicas de Além-Túmulo, já em 1937, e no ano seguinte, 1938, essa obra na qual nos alicerçamos aqui para a conversa desta manhã, que é o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Em 1944, aliás, a partir, né, de 1944, Humberto de Campos passa a assinar, a subscrever Irmão X, né? Então, não mais Humberto de Campos, e sim Irmão X, a partir de 1944. Isso motivado por uma ação judicial, então, que sua família, lá no Rio de Janeiro, teria proposto para fins de direitos autorais, né, de suas obras. Então, para evitar maiores problemas, a partir desse fato, desse evento, ele passou a assinar Irmão X. E veio assinando Irmão X até quando pôde, né, psicografar com Chico Xavier. São obras fantásticas, né, de sua lavra, né, que vale a pena todos nós conhecermos, né? E essa daí, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, fica aí a recomendação. É realmente um repositório de informação histórica do Brasil, de uma forma brilhante, né? Como são as obras de Humberto de Campos, poéticas, às vezes filosóficas, enfim, mas todas envolventes e esclarecedoras. Nesse livro, Pátria do Evangelho, Irmão X, ou Humberto de Campos, ele nos relata, né, toda a trajetória espiritual do Novo Mundo, notadamente o do Brasil, a importância do nosso querido Brasil no contexto do mundo, né, no contexto do planeta, para que haja uma maior luz, uma maior quantidade de luz em nossa Terra, né? Aqui me referindo ao orbe, né? Então o Brasil tem essa importante missão, segundo
nos relata Humberto de Campos. Então é importante conhecer um pouco dessa obra e cada um depois fará certamente, na medida que for possível, o juízo necessário, né? Fazendo então a comparação, né, como eu disse inicialmente, dessas três obras, o próprio livro do Humberto, mais o livro dos Espíritos, algumas questões, e mais A Caminho da Luz de Emmanuel, para que nós possamos ver a consonância, né, o entrelaçamento das informações que nos chegam. E isso é que faz toda a solidez, né, do ensinamento espiritual. Então, nós temos logo no início de um capítulo do livro de Humberto de Campos, o Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, um capítulo chama o Espiritismo no Brasil. Esse capítulo está lá mais para o fim do livro, mas logo no início ele diz assim, e achei interessante, né, julguei interessante trazer aqui para o nosso estudo, para justamente clarear, né, um pouco aqui esses caminhos, né, esses caminhos do conhecimento. Ele diz assim: nosso objetivo, trazendo alguns apontamentos à história espiritual do Brasil, foi tão somente encarecer a excelência da sua missão no planeta, demonstrando simultaneamente, isso é importante, que cada nação, como cada indivíduo, tem sua tarefa a desempenhar no concerto dos povos. Todas elas têm seus ascendentes no mundo invisível, de onde recebem a seiva espiritual necessária à sua formação e conservação. Lendo essas poucas linhas, nós somos levados, né, ao entendimento que realmente nada que ocorre é por acaso, né, como se diz. Tudo está sob um concerto, sob uma regência maior, e que nós, inadvertidamente, não percebemos, mas tudo ocorre sim de acordo com os ditames maiores dessa sabedoria universal. E é isso que nos deixa claro aqui nessas breves linhas o irmão X, né, Humberto de Campos. Então, cada nação, cada país, cada indivíduo, né, assim como cada mundo, cada planeta, e aí nós poderíamos estender ao infinito, né, sistemas solares, enfim. Tudo tem um propósito e mais além, né, tudo tem uma origem, tudo tem uma ascendência no plano do espírito. Por falar em espírito, no livro dos Espíritos, lá na questão 788, nós temos algumas informações também importantíssimas, né? É perguntado se os povos são individualidades coletivas, né? Ele está ponderando aqui: os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, pela idade da madureza e pela decrepitude. Esta verdade que a história comprova não será de molde a fazer supor que os povos mais adiantados deste século, lembramos que está dizendo aí o século XIX, né, no ano de 1857. Não será de molde a fazer supor que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade. E os espíritos, né, não deixam margens à dúvida na sua resposta. Os povos que apenas vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza unicamente assenta na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se exaure como a de um homem. Aqueles cujas leis egoísticas obstam ao progresso das luzes e da caridade morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas, para os povos como para os indivíduos, há a vida da alma. Olha que interessante. Para os povos
como para os indivíduos, a vida da alma, ou seja, cada povo tem também a sua alma coletiva, né? Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, isso é importante, né? Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, viverão e servirão de farol aos outros povos. Olha que resposta abrangente e muito esclarecedora. Na questão seguinte, são só mais duas, do Livro dos Espíritos. O progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação? Interessante a pergunta, né? Será que todos os povos um dia, né, em nosso planeta, serão reunidos numa só nação? E a resposta é no sentido de que uma nação única, não, né? Não. Seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, como os indivíduos. Então viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver a expensas dele. Interessante essa resposta. Depois, numa questão seguinte, né, é perguntado sobre os indícios, né, quais os indícios que se reconheceriam, né, ou pelos quais se reconheceria uma civilização completa. E a resposta, né, dos espíritos, ela nos conduz também ao entendimento que nós estamos aí um pouco distantes, né, dessa dita civilização completa, e serve até de um alerta, né, de uma advertência da espiritualidade para todos nós, né? Então eles dizem assim, que reconhecê-la-eis, né, ou seja, a civilização completa, pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções. Porque vos alojais e vestis melhor do que os amigos selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. E aí fica a cada um de nós, né, a avaliação, a apreciação de que momento da estrada evolutiva nós nos encontramos individualmente, como povo e ainda mais como civilização. Logo no prefácio do livro, né, está sendo bastante leitura hoje, porque a dinâmica, né, do estudo exige que seja dessa maneira, para que num tempo de espaço aí curto, né, nós possamos trazer o maior número de informações para ajudar aqui, né, a alinhavar esse propósito. Então nós temos no prefácio do livro de Humberto de Campos, que foi prefaciado pelo próprio Emmanuel, né, a seguinte informação: os dados que ele fornece, diz Emmanuel, nestas páginas foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual. E aí eu ressalto, né, eu sublinho, né, essa informação, tradições do mundo espiritual, né? Ou seja, não há tradição só aqui no mundo físico, há também no mundo espiritual.
Aliás, o mundo físico é uma cópia bastante apagada, né, do mundo espiritual. Então, se aqui há tradição, lá também há de haver, né, sem redundância. Onde falanges desveladas e amigas se reúnem constantemente para os grandes sacrifícios em prol da humanidade sofredora. Este trabalho se destina a explicar a missão da terra brasileira no mundo moderno. Se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá a sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade, e inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. Olha que bonito, né? Isso que Emmanuel nos proporciona. Emmanuel também, no livro A Caminho da Luz, lá no capítulo 20, que cuida da renascença do mundo, né? Um período no final aí da Idade Média, né? Por volta do século XIII ao século XV. Então ele diz assim sobre os movimentos regeneradores. E é interessante que isso aqui faz uma ligação direta com o livro de Humberto de Campos, embora faça parte de um livro de autor e de momento diferente, né? Então diz Emmanuel, nos albores do século XV, portanto corria o ano de 1400, né? Quando a idade medieval estava prestes a extinguir-se, grandes assembleias espirituais, fixemos essa parte na nossa memória, né? Grandes assembleias espirituais se reúnem nas proximidades do planeta, orientando os movimentos renovadores que, em virtude das determinações do Cristo, deveriam encaminhar o mundo para uma nova era. Todo esse esforço de regeneração efetuava-se sob o seu olhar misericordioso e compassivo, derramando sua luz em todos os corações. Mensageiros devotados reencarnam no orbe para desempenho de missões carinhosas e redentoras. Na Península Ibérica, sob a orientação da personalidade de Henrique de Sagres, ele até traz a nominação, né? Incumbido de grandes e proveitosas realizações, fundam-se escolas de navegadores que se fazem ao grande oceano em busca de terras desconhecidas. Isto no livro A Caminho da Luz, né? Henrique de Sagres, lá no livro de Humberto de Campos, realmente, e de acordo com a própria história mesmo, né, nossa material aqui, ele foi um grande estudioso das navegações, foi o precursor mesmo, né, das navegações lá de Portugal. Então ele veio com essa missão e nós vamos ver um pouquinho mais na frente isso, né? Aí, no próprio livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos fala sobre a missão da América, né? Enfim, ele diz que o Cristo localiza, então, na América as suas fecundas esperanças. E o século XVI, né? Portanto, o século de 1500, né? O século XVI alvorece com a descoberta do novo continente, sem que os europeus, de modo geral, compreendessem na época a importância de semelhante acontecimento. Desculpem. E agora, ainda no livro Caminho da Luz, um trechinho aqui muito curto, mas também bastante esclarecedor, diz assim, né? Após a descoberta da América, grande esforço de seleção espiritual, olha o que ele está dizendo, grande esforço de seleção espiritual foi levado a efeito no seio das lutas europeias, no intuito de criar no novo mundo
um outro sentido de evolução. Já no livro de Humberto de Campos, né, fazendo aí uma ligação, né, entre as duas obras, lá no capítulo inicial, Coração do Mundo, ele diz assim em alguns de seus trechos, né? Foi após essa época, no último quartel do século XIV, portanto, corriam os anos de 1300, né? No último quartel do século XIV, que o Senhor desejou realizar uma de suas visitas periódicas à Terra, a fim de observar os progressos de sua doutrina e de seus exemplos no coração dos homens. Lembremos, né, que lá no livro de Emmanuel também está dito, né, que assembleias da espiritualidade periodicamente se reúnem para apreciar, né, os destinos da evolução daquele povo, no caso da Terra. E ele está confirmando isso aqui, né? Que Jesus, o próprio Jesus, né, teria vindo aqui juntamente com os seus auxiliares, né, para observar o progresso de sua doutrina e de seus exemplos no coração dos homens. A amargura divina, né, são apenas alguns trechos, né? A amargura divina empolgara toda a formosa assembleia de querubins e arcanjos. Foi quando Eliu é o nome de um dos assessores diretos, dos altos graduados, né, da assessoria de Jesus. Esse nome Eliu está grafado dessa forma, mas se nós olharmos o nome de uma outra maneira, e que está escrito inclusive lá no Antigo Testamento, é Iléu, né? Quando Eliu, para renovar a impressão ambiente, dirigiu-se a Jesus com brandura e humildade. Senhor, se esses povos infelizes que procuram na grandeza material uma felicidade impossível, marcham irremediavelmente para os grandes infortúnios coletivos. Visitemos os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma vida nova. Nessas terras, para além dos grandes oceanos, poderíeis instalar o pensamento cristão dentro das doutrinas do amor e da liberdade, né? Então, Humberto de Campos nos noticia que esse espírito teria sugerido, então, né, uma visita a esses novos continentes, né, desconhecidos ainda do velho continente. Então, exclama Jesus, isso é importante, para esta terra maravilhosa e bendita, porque eles já estavam lá, né, eles já estavam visitando. Para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. E essa pausa, né, justamente para que nós pensemos a respeito, né, dessa missão, né, aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob esses céus serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. E tu, Eliu, te corporificarás, olha que informação, né? E tu, Eliu, te corporificarás na terra, instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários que separam o velho do novo mundo. Aqui, Eliu, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ele está se referindo, né, ao Cruzeiro do Sul, né, aquelas estrelas celestes, né, sob a misericórdia, então, das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Olha que interessante, né, esse diálogo de Jesus e, ao mesmo tempo, ele atribuindo essa missão a esse espírito, né, para que ele mesmo se corporificasse aqui na Terra para dar início. Estávamos, lembrando, nos anos de 1300, né? E aí esse espírito então reencarna, né, na figura nada mais, nada menos
do que o infante ou Dom Henrique de Sagres, aquele mesmo referido por Emmanuel no outro livro, né? E isso ocorre no ano de 1394. Dom Infante de Sagres ou Dom Henrique de Sagres, ou navegador, como também ficou conhecido, ele fundou uma escola de navegação e ali reuniu, né, todos os sábios, reuniu todos os cartógrafos, né, da época, enfim, aqueles espíritos, espíritos no sentido de homens, né, que buscavam ou que comungavam dos mesmos ideais, né, que ele, Henrique de Sagres. Então, reunido todos, né, nessa escola, então iniciou-se o processo de exploração dos mares, né, dantes navegados, né? Então, Henrique de Sagres, ou Henrique de Aves, né, ele faleceu no ano de 1460, né, e deixou todo esse trabalho de acordo com o propósito iniciado lá na espiritualidade, né? E mais tarde ele mesmo retornou, né, como mentor espiritual também do Brasil, né, na figura de Ismael. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Bom, e o próprio espírito, né, de Elio, antes de reencarnar, ele também demonstrou uma preocupação, né, porque eles estavam visitando, né, as novas terras, né, da América, e eram terras extensas, e ele ficou preocupado, né, como que seria mantida, né, a hegemonia, ou como que seria mantido, né, todo o perímetro, né, daquele país que viria a ser o Brasil, né, dado as suas dimensões, né, continentais mesmas, né. E aí Jesus assegurou para ele que não haveria de se preocupar com isso, porque ele próprio cuidaria para que não houvesse então o fracionamento, né, desse continente, né, poderíamos dizer assim, que seria futuramente o Brasil. Então isso realmente aconteceu, né, porque se nós olharmos aí na circunvizinhança do Brasil, todas essas conquistas de Espanha, elas foram fracionadas, né? Elas foram divididas em vários países. Já o Brasil manteve, né, toda a sua extensão, enfim, né? Olha que informação também bastante interessante. E aí, em 1500, né, descobre-se, né, entre aspas, né, o Brasil, e Portugal então noticia ao mundo que estas terras estavam sob o seu estandarte. Um capítulo desse livro, né, de Humberto de Campos, Os Degredados, Jesus então determina, né, a esse espírito para que ele venha zelar pelos patrimônios imortais do Brasil, né, Ismael. E Ismael então está escrito, né, no livro, que recebe o lábaro bendito das mãos compassivas do Senhor, banhado em lágrimas de reconhecimento, né? E esse lábaro, né, essa bandeira, né, na sua branca substância, uma tinta celeste inscrevera o lema imortal, é o lema de Ismael, né? Deus, Cristo e caridade. Aí, o próprio espírito de Ismael, então, né, iniciando todo o seu trabalho desde aquela época e preparando, inclusive, né, não só a seleção, como nós vimos anterior, né, de espíritos para virem povoar o Brasil, né, as terras brasileiras, mas, sobretudo, cuidando da parte espiritual, a par, né, da doutrina espírita, que então vinha também a lume, né, no século XIX, em França, por Allan Kardec. No ano de 1873, né, lembrando que o Livro dos Espíritos é de 1857, portanto, 16 anos depois, Ismael sugere, né, para que seja fundado no Rio de Janeiro
a primeira comunidade ou a primeira entidade física, né, espírita, que teve o nome de Confúcio, né? E interessante a mensagem que ele dita nesse primeiro momento, né? Essa sociedade Confúcio, essa sociedade espírita Confúcio teria sido, segundo consta, a segunda do Brasil, né? Porque antes teria como primeira, né, em Salvador, uma outra. Mas Ismael passa essa mensagem, e eu vou ler aqui um trechinho dela, para ir fixando aqui, né, o conhecimento. O Brasil tem a missão de cristianizar, lembrando que isso foi em 1873, portanto, se nós formos pensar assim numa perspectiva histórica, né, de tempo, isso aconteceu aproximadamente 500 anos, né, depois daquela visita que ele, né, juntamente com Jesus, vieram fazer ao planeta, enfim, e depois vieram visitar o que seria a América e o Brasil, né? Então, ele diz assim: o Brasil tem a missão de cristianizar, é a terra da fraternidade, a terra de Jesus, a terra do Evangelho. Não foi por acaso que tomou o nome de Vera Cruz, de Santa Cruz. Na era nova que se aproxima, abrigará um povo diferente pelos costumes cristãos. Cumpre reconhecer em Jesus o chefe espiritual do Brasil. A missão dos espíritas, olha que interessante, a missão dos espíritas no país é divulgar o Evangelho, vírgula, em espírito e verdade. Os que quiserem bem cumprir o dever, e olha outra informação interessante, e serve para todos nós, né? Eu que estou falando e os amigos que estão aí ouvindo, né? Os que quiserem bem cumprir o dever, a que se obrigaram antes de nascer, portanto nós sabíamos, né? Deverão, pois, reunir-se debaixo deste pálio trinitário, Deus, Jesus e caridade. Onde estiver esta bandeira, aí estarei eu, Ismael.